Muito boa tarde a todos. Mais uma vez, obrigado pela vossa presença. Esta é a conferência dos 20 anos da Entidade Reguladora de Saúde, a ERS em perspectiva, 20 anos de regulação em saúde. Boa tarde também para quem nos está a ver em casa através dos canais das redes sociais da Entidade Reguladora da Saúde. Vamos entrar no quarto painel, Cuidados de Saúde, a Prestação e o Prestador, e este painel com algumas nuances. Começo por apresentar alguns dos intervenientes. O professor Adalberto Campo Fernandes vai entrar mais tarde através de uma ligação Teams. Vou chamar daqui a pouco também, pela via eletrónica, o Ian Leitzkov, que está nos Países Baixos, já está a ouvir-nos. A doutora Ana Paula Martins não vai estar presente devido a motivos de saúde e imponderáveis. Não é nada de grave, mas ela pede desculpa por não estar presente. E o professor Henrique Martins está a caminho, está preso neste trânsito magnífico que é a cidade do Porto. Chegará mais daqui a pouco. Vou chamar também agora ao palco o Nelson Pereira, o diretor da Unidade Autónoma de Gestão da Urgência e Medicina Intensiva do Hospital Universidade de São João, que pedia para subir ao palco. Para moderar este painel, o Sr. Dr. Maciel Barbosa, médico de saúde pública e presidente do Conselho Consultivo da Entidade Reguladora da Saúde. Now I will address in English to Ian Leitzkov, that is in Netherlands, listening to us. Just a few minutes before starting your presentation. At this moment, we're going to show a video that we collect on the street about this team. And after that, we come to you, and we will start to address with Dr. Maciel Barbosa that will conduct these works. Também uma situação que vos peço, o Dr. Ian Leitzkov vai falar em inglês. Nós não temos tradução simultânea, por isso peço desde já desculpa a alguém que possa não entender a 100% esta situação. Mas vamos começar pelo vídeo, não está pronto, se calhar iremos ver depois, houve aqui um problema técnico. Doutor, começamos com o Ian Leitzkov. Bom, muito boa tarde. Naturalmente tenho que começar com uma palavra de agradecimento ao Conselho de Administração da ARS, na pessoa do seu Presidente, Dr. Pimenta Marinho, por moderar esta mesa neste evento que reputo de grande pertinência para a ARS e para os cidadãos deste país. Well, I need to talk in English with Professor Ian Leitzkov. It's a pleasure to hear you. I cannot say to meet you, but only to hear. I hope that you can hear with good conditions. Professor Ian Leitzkov is a medical doctor with a PhD. He's a senior inspector and advisor at the Dutch Health and Youth Care Inspectorate, and is a professor of Erasmus University Rotterdam. So he has a presentation, so we could begin with your presentation. After I have the pleasure to ask you one or two questions. Please take the floor. Thank you very much. It's a great honor for me to be here. I'm sorry I'm not in Porto myself, and I'm also sorry that I speak English. My Portuguese is a little rusty, so I'll just speak English to you, if that's okay. Thank you for your kind introduction. In Roman times, when there was a triumphal procession, there would be a slave standing behind the emperor, holding out the laurel wreath and saying, "You are only human." So 2,000 years ago, we already knew that people who are in power need somebody to keep telling them that they are only human. And I feel that regulation, this is one of the roles that a regulator has. We have to balance the power. Just a short introduction of the organization that I work for, the Dutch Health and Youth Care Inspectorate. We regulate, oversee,
inspect, monitor all healthcare professionals and all healthcare providers in the Netherlands. So not only the hospitals, also the general practitioners, the mental health care institutions, youth care, and also the manufacturers of medical products, etc. We often do our work in collaboration with the sector that we are regulating. And I will give you an example of how that works. Here you see a graph of the door to needle time. So every dot is a hospital, and you see on the horizontal axis the number of stroke patients that this hospital treated in 2008, and on the vertical axis you see the percentage of these patients that received thrombolysis within 1 hour. So this is about people who have a stroke, so a blood clot in the brain, and they need to get thrombolysis quickly so that the blood clot goes away and that the blood goes through the brain again. And as neurologists know, time is brain, so you need to do this as quickly as possible. This was one of the indicators, the national quality indicators. We started this in 2008. And before I explain what happened, I just want to point out the obvious, that these dots are hospitals, but behind these dots are real people. Fathers, mothers, grandfathers, grandparents who have loved ones and who have people for whom they give meaning in their life. So it is very important that we give these people the right quality of care. So if they have a stroke, it is important that they get the quality of care that we have decided upon they should be getting in our country. And in 2008, that obviously was not the case for everybody. So basically, if you got a stroke in the Netherlands in 2008, it's a bingo. It's chance that you're either in a hospital that gives good care or a hospital that gives bad care. It's like a shot of hail, as we say in Dutch. So this became an indicator because the Dutch Society of Neurology told us, the inspectorate, that they had this national guideline of door-to-needle time within thrombolysis within 1 hour, and they wanted our help to turn this into, to make sure that the whole country would abide to this guideline. So what we did is we published their data in graphs like this, and I will go through a couple of years to show you what happened. So this is 2008, 9, 10, 11, 12. So you can see that in 4 years' time, the national average increased from 65% to 90%. 4 years later, 90% of the patients received the care that we decided they should be getting in the Netherlands. And maybe more important, you can see that when we go back to 2008, the average hospital that in 2008 thought, well, we're okay because we're doing average, was actually 4 years later, at the level that the worst performing hospitals were in 2012. So what they thought was average was actually the underside of what would be of the quality of care that they could do. So this is an example of how the regulator, together with the Dutch Society of Neurology in this case, decided this is something we need to improve. How can we join forces and make this happen in the Netherlands in a relatively short time? And this is one of the reasons why I personally really love the job that I have at our regulator. I'll give you another example, a more recent example of how we work. So, but first, I feel that regulating healthcare quality is actually all about the question who is doing what to create which societal value. At the end, it should be about what societal value are you trying to contribute to with your regulation. And to do that, we need to ask the question who is doing what to do that, because we ourselves, we cannot
create good care, we are a regulator. We are not a better doctor. We are not a better hospital CEO. We are not a better guideline maker. We have to see to it that other people do their work properly so that they can create the society value that we strive for. A totally different subject, but another one, just to give you an example, is regulating sexual transgressive behavior. So in the Netherlands, as I'm sure is also the case in your country, it is not allowed for a healthcare professional to have a sexual relationship with their patient. Seems logical. And even though it's not allowed, it does happen. It happens in different ways, in the sense that sometimes people think that it's a good idea because they're both adults and they think there's consent and they both decided it would be good to have a relationship together. And sometimes it happens in a more in like rape kind of setting. But what happens if people are caught, that they are mostly fired and they are mostly reported to us. So we get to see these people these healthcare professionals that did that and talk to them and tell them they were doing something bad, and then we give them a punishment of some sort or take them to court or whatever. And with the years, we saw that this wasn't really changing anything because we kept getting these reports. So we decided we have to go more to a proactive policy for this. So not wait until somebody has crossed the line and then punish them, but have a proactive policy in which we go to healthcare providers and ask them, what are you doing to prevent sexual transgressive behavior? And a little more broader, what are you doing to create a safe care relationship? So a setting in which people can rely on that they are safe in their care relationship, and that if a care professional develops feelings for a patient, which can happen, that these are discussed before these feelings lead to actions, because these actions we do not want to happen. So these are two examples of how we try to contribute to societal value as a regulator. As you heard in the introduction, I'm also a professor at Erasmus University, and I can talk for hours on this subject, but I only have 10 minutes, so I'll keep it brief. So for the sake of keeping it brief, this is my final slide. I feel that the role of regulation, the regulation of health and care quality specifically, is about a couple of things. It's about a balance of power, because healthcare providers have more power than patients. So we should be there to make sure that this power imbalance does not lead to behavior or to choices that are not in line with the values of the patient. I also see our role as a kind of external conscience. So basically, I think healthcare professionals want to provide good care, have decided to go into healthcare because they want to contribute to the well-being of other people, but they get confronted with other pressures in that could make them deviate from what they intended to do in the first place. So we can act as a conscience, saying, well, was this really the way you wanted to be a healthcare professional or healthcare provider? Or would you prefer to have done it differently? And if so, how can we help you do it better in the future? And with that, I think we have a role in helping patients and professionals to cope with and mitigate the inherent risks of healthcare. Healthcare is risky. Even if you have the best doctors, the best nurses, the best intentions, still something can go wrong in healthcare. We harm patients to care for them. We cut open a patient to take out an appendix. So we take risks, obviously, with the idea to help patients. So healthcare is risky, and we need to confront that and help both patients and professionals to do the best they can within that framework of risk. So with that,
I'll end this presentation and give the word back to the chair. Thank you very much. Thank you. Thank you. Well, Professor Ian Oleshnikov, your risk supervision model, I understand that there are perspectives on a proactive attitude and to avoid the reactive attitude face the providers, the health providers. So you show us an example. I would like to know a little more detail. You have how the health providers accept your proactive attitude to know how they work. It's easier to do that on practice? Yes, that's an excellent question. Thank you. So basically, we kind of stretch the limits of our mandate. You could say our mandate is on the reactive side. When things go wrong, we have a mandate to act. But what we try to do is create societal value, and we sometimes feel that waiting until something goes wrong and acting does not really contribute to societal value. It would be better for society if these things did not go wrong. And that is why we try to move upstream, so to speak, and be more proactive. That means that we have conversations with healthcare providers and ask them, what are you doing to prevent, for example, sexual transgressive behavior or prevent serious adverse events, or how are you working on just culture within your organization in a setting where things have not yet gone wrong or not very wrong. So some health providers feel that we are outside of our mandate and say, well, that's not your thing. But most healthcare providers actually are very happy with this. So the only healthcare providers we feel are reluctant are those that have, well, maybe other goals in mind than those that we have. So for example, the really commercial providers that really are in the market to earn money and not so much to provide good quality care, which is just a small amount in the Netherlands. So most providers accept this new role and are grateful for it because it gives them the opportunity to explain their own dilemmas. Thank you, Professor. Our time is going out. So another thank you very much for your intervention and for your contribution for this event. Thank you very much. Thank you very much. Have a great day. Bom, passaram os nossos... força, é verdade, já me esqueci dos vídeos. Já ia aqui para o professor Nelson. E assim aproveitamos para fazer um compasso de espera pelo professor Henrique, que também está quase a estacionar o carro lá embaixo no parque e pode ser que, entretanto, ele venha. Vamos então ver o vídeo que estava preparado para o anúncio deste painel. Fomos para a rua perguntar às pessoas o que é que elas pensam sobre os cuidados de saúde, a prestação e o prestador. Repara, eu acho que nenhum nem outro. Olha, nem uns nem outros. Nem protege o utente, nem protege os médicos. Olha, neste caso eu não acho que a lei proteja ninguém, porque há muito médico, coitados. Eu acho que neste momento a lei portuguesa nem protege uns, nem protege outros. Não protege o utente, mais o prestador de cuidados. Olha, sinceramente, eu acho que protege mais os prestadores de cuidados de saúde, mas acho que, essencialmente, a lei portuguesa e o próprio Estado devia apostar mais no Sistema Nacional de Saúde, uma coisa estritamente pública e não, muitas das vezes, a optar por convenções com o serviço privado e empurrar as pessoas para o privado, porque há muitas pessoas que não têm capacidade de recorrer ao serviço privado. O utente. Olha, isso cada qual responde da sua maneira. Portanto, o médico tem o seu dever e o utente tem o seu dever. Nós não podemos ter, somos todos iguais, todos diferentes. Temos pensamentos diferentes, há uns que podem o cara tem, mas não pode ser. Não é que nós temos, o que é que nos pode dizer.
Todas não diria, mas acho que na generalidade sim, não tenho assim grande razão de queixa, tanto em termos de higiene como de segurança. Saúde, saúde tem todas as condições, respeita todas as condições, acho eu. Por aquilo que eu vejo, higiene, segurança, tudo isso. Tudo. Acho que sim. Pelo menos o que tem é que cumprir, não é? Os que eu vou, sim. É. 75%, sim. Sim. Eu venho da Itália, eu gosto muito do sistema de saúde nacional aqui em Portugal. Acho que não. Acho que no cumprimento das regras a coisa é um bocado deficiente. Olha, às vezes até é o próprio atendimento das pessoas. A forma como nos atendem, como nos tratam, também é importante. Ai não, claro que não, então. Mas isso é óbvio. Conhecia? Não. Não. Não, estou agora a ouvir. Não. Não. Não consigo. Acho que não. Ouvia falar, mas não conheço. Conheço. Sim, eu por acaso não conhecia, mas acho que é uma coisa de uma grande utilidade. Como há entidades reguladoras para outras determinadas situações, para a saúde, mais do que nunca, isso tem que ser aplicado. Acho que sim, porque tem regulamentos, as pessoas têm que os cumprir, não é querer ir à frente e querer fazer coisas que não devem fazer. Eu também tenho regulamentos para cortar o governo. Isso é preciso, mas com urgência, porque as pessoas beijam na televisão, vão às 3 da manhã e às 4, tem um jeito de dormirem no chão à espera de uma consulta. Isso não é tratar gente, é tratar animais. Os animais agora são mais bem tratados que as pessoas. Eu acho que é. Acho que sim, que deveriam ter todos os sistemas de saúde, não é? Sim, claro que precisamos, sem dúvida alguma. Claro, todos os países precisam de entidades que regulem serviços tão essenciais como a saúde. Sim, acho. Sim. Epá, não sei, é capaz de ser. Precisamos, mas boa, mais forte, mais com... O que a gente ouve que é difícil eles já ter o atendimento nos hospitais, não sei se ainda isso é possível. Acho, e olha que muita coisa vem ao de cima. Olha, se for no bom sentido e para fazer coisas boas em nome da saúde e tratar bem os doentes, acho que sim. Primeiro que tudo, eu gostava de felicitar a entidade reguladora por esta iniciativa de auscultar o sentir das pessoas que todos trabalhamos, seja como profissionais ou seja como instituições, para as pessoas e, portanto, esta atitude é altamente positiva e de felicitar. Enquanto nós temos, como digo, temos aqui uma baixa, a professora Ana Paula Martins, que, como sabem, é Presidente do Conselho de Administração do Centro Hospitalar Universitário Lisboa Norte, de Santa Maria, e polivalente por questões de saúde, não pôde vir. O professor Dr. Henrique Martins estará a chegar dentro de um curto prazo e o professor Adalberto Campos Fernandes também só poderá entrar por via de streaming dentro... já cá está, já chegou. O professor Adalberto Campos Fernandes já está em contacto connosco e nós já temos a honra de o poder ver e daqui a um bocadinho iremos poder ouvir também. Neste momento, eu passaria aqui a fazer 2 ou 3 perguntas ao Dr. Nelson Pereira. E, se me permitem, eu gostaria de dizer aqui ao Dr. Nelson Pereira que queria lhe agradecer aquilo que nunca tive a oportunidade de fazer, porque no período da pandemia, a voz deste senhor era calma, segura de quem sabe, transmitia tranquilidade e dava-nos bem a noção de que o nosso serviço dava resposta àqueles que precisavam. Eu nunca lhe disse isso, mas muito obrigada, porque o senhor foi sempre uma palavra positiva e de grande esperança para todos nós. O Dr. Nelson Pereira é médico, é especialista em medicina interna,
tem formação e uma larga experiência em emergência pré-hospitalar, é o homem das VMERs, é o homem dos helicópteros. É o responsável pela Unidade Autónoma de Gestão da Urgência da Medicina Interna do Centro Hospitalar Universitário São João. Trabalhou no INEM, na NATO, na Cruz Vermelha Internacional. Integrou operações humanitárias em Moçambique, no Irão e Marrocos. Enfim, é um homem com muita experiência nesta área da emergência e do serviço de urgência. E é tirando partido deste seu longo percurso e longa e profundo saber que era a primeira pergunta que lhe punha a propósito da sua experiência do serviço de urgência. Eu diria, como é que entende que como é que se pode regular um serviço de urgência privado, setor social ou público, em que está constantemente debaixo de níveis mínimos daquilo que será um serviço, deve ser um serviço? Eu não sei se concorda comigo. Boa tarde a todos. Dr. Marcelo, muito obrigado pelas suas palavras, tocam fundo. Agradecer ao Dr. Pimenta Marinho este convite, embora há má fila, porque foi muito recente, mas é com gosto que aqui estou, cumprimentar todos os presentes. Começar por dizer que, depois de ver este vídeo, fiquei com algumas questões novas. Ora, a lei não protege ninguém, ninguém conhece a entidade reguladora da saúde e a maior parte das coisas não estão bem nos hospitais. Eu diria que se calhar seria de extinguir a entidade e demitir o Dr. Pimenta Marinho. Já. Mas, dito isto, obviamente por brincadeira, o papel da entidade reguladora da saúde é absolutamente fundamental e tem um papel que obviamente é muito difícil de transmitir à população em geral, como é óbvio, pela própria natureza da sua função. Bom, mas o desafio era como é que serviços que trabalham sistematicamente abaixo dos seus mínimos, dos níveis de serviço mínimos, como é que é possível regular? Bom, e a pergunta é muito difícil, eu não tenho resposta definitiva para isto. E nem as minhas experiências humanitárias em países subdesenvolvidos me ajudaram a isto, porque como é que nós regulamos? Como é que nós definimos regras, como é que nós fazemos despachos normativos que dizem coisas absolutamente certas do ponto de vista teórico e depois vivemos com a realidade que não tem nada a ver com isto. E como é que, enquanto rede, enquanto Serviço Nacional de Saúde, enquanto profissionais, como é que conseguimos conviver com isto? Porque não é fácil. Nós pomos regras no sistema. Os doentes amarelos da triagem de Manchester têm que ser vistos em 60 minutos. Perfeito, ótimo, muito bem definido. E os utentes de Louros andam à pancada porque estão há 16 horas sem ser observados. E, portanto, conviver com isto é difícil. É difícil e importa, de facto, fazer uma reflexão profunda sobre estas temáticas. E tentar colocar o papel dos diferentes reguladores no seu lugar exato. Nós temos muitos reguladores. Cada profissional de saúde é regulador, é autorregulador. A autorregulação nos cuidados de saúde é absolutamente fundamental. A autorregulação do próprio profissional, a autorregulação dos diretores de serviço, a autorregulação das direções clínicas e das instituições hospitalares. E, claro, a entidade reguladora da saúde, e, claro, a Direção-Geral da Saúde, e agora a Direção Executiva, e depois a Ordem dos Médicos, que também vem e também dá as suas eu ia dizer os seus bitites, e às vezes são. Mas a verdade é que tornar este sistema equilibrado é extremamente difícil. Nós temos legislações muito avançadas. Aliás, somos conhecidos enquanto país por isso. Temos legislações muito boas, mas depois, na prática, dificilmente somos capazes de implementar essa legislação. E, às vezes, fazemos legislações, fazemos decretos de leis, fazemos despachos, que são perfeitos do ponto de vista teórico, mas que nós já sabemos à partida que não são cumpríveis. E acho que a maturidade da nossa sociedade e a maturidade do sistema de saúde tem que ser capaz de identificar isto e perceber o que é que têm que ser normas absolutamente vinculativas
que toda a gente tem que cumprir, sob pena de estarmos, de facto, a infringir o nível mínimo de segurança dos doentes, daquilo que são coisas que são desejáveis, que são potencialmente alcançáveis, mas que não se podem pôr na lei porque elas não são cumpríveis, sobretudo não são cumpríveis hoje nem amanhã. Vou dar um ou dois exemplos que são só mesmo isso, são só exemplos, mas que pelo menos nos devem fazer refletir. Existe uma norma que diz que todos os doentes no serviço de urgência devem ter direito a um acompanhante permanente. E eu acho ótimo, e eu acho perfeito. E eu acho que é a melhor coisa que nós podemos dar aos nossos doentes e aos nossos cidadãos. Mas depois, na prática, isto é possível? Não é possível. Eu, no meu serviço de urgência, esta hora mais ou menos, tenho 250 doentes. Se eu, além de 250 doentes, tivesse 250 acompanhantes, não era possível nem tê-los fisicamente, e se os tivesse fisicamente, eu estaria a prestar um mau trabalho, um mau serviço aos meus doentes. Porque, efetivamente, o ruído, e o ruído no sentido lato do termo que isso significa, faz com que eu preste um mau serviço aos meus doentes. E, portanto, tem que haver aqui um equilíbrio entre aquilo que é a definição normativa daquilo que é a definição vinculativa. Claro que nós devemos criar condições para. Claro que nós devemos organizar os serviços de forma a cumprir determinados indicadores. E quando falamos de indicadores de qualidade, estamos sobretudo a falar sobre isso. Quando vimos o professor Ian a falar do tempo de ortonídel no caso do AVC, é disso que estamos a falar. Mas se nós pusermos uma lei, obviamente estou a fazê-lo por ironia, a dizer que o tempo de ortonídel tem que ser 90% em todos os hospitais deste país, amanhã vamos ter que fechar 95% dos nossos hospitais. E, portanto, esta é uma reflexão que nós temos que ter. Efetivamente, aquilo que é regulador, vinculativo, que tem que estar sempre presente, que são os licenciamentos, que são a gestão das reclamações, que são condições mínimas de segurança para os doentes, daquilo que é a regulação de qualidade, que deve ser, sobretudo, de transparência dos indicadores, e para termos indicadores temos de ter registros, e para termos registros temos de ter sistemas de informação, e tudo isto tem que funcionar perfeitamente para que nós possamos dar transparência ao sistema, podermos ter efetivamente benchmarking entre as instituições e podermos intervir onde as coisas não estiverem a correr bem. Mas, efetivamente, temos que ser capazes de intervir, porque se não formos capazes de intervir, não adianta nada estarmos a dizer que as pessoas não estão a cumprir as normas. E os serviços de urgência, para voltar ao princípio da questão, são um bom exemplo disso mesmo. Não adianta nada a Ordem dos Médicos dizer que tem que haver tem que haver um internista por cada 50 doentes que entrem no serviço de urgência, quando, na verdade, isso é uma coisa que não acontece em nenhum hospital deste país. E, repito, nenhum. E, portanto, não adianta fazer normas quando elas depois não são cumpridas. Não é porque as pessoas não queiram cumpri-las, é porque elas não são, de facto, cumpríveis na situação real do país real onde nos situamos hoje, neste momento. E, portanto, a resposta não é fácil, não é definitiva, são apenas 3 ou 4 pontos de reflexão para todos nós. Então, Nelson, eu iria propor-lhe que nos comentasse numa outra perspectiva, que é a da permanente complexidade da prestação dos cuidados, que, além desses aspectos que tocou com muita frontalidade, como é sua habitual, a prestação dos cuidados de saúde está a evoluir num ritmo alucinante, um adjetivo que não peca por excesso. E seja pela complexidade dos atos, seja pelas novas tecnologias, seja pelos novos players, pelos novos profissionais, os conflitos que há entre os diferentes corporativos e de poder entre os diferentes profissionais, como é que acha que isso, em termos de regulação, pode ser feito? Bom, já que o senhor trabalha com muita gente e com os hospitais de saúde da região norte. Sim, isto é obviamente um desafio muito significativo.
O que se faz hoje a um doente médio é 100 vezes mais complexo do que se fazia há 20 anos atrás. E a regulação, sobretudo num país com pouca tradição de regulação como é o nosso, anda sempre muito atrás da inovação. Mas quando falamos sobretudo de inovação tecnológica e inovação de processos assistenciais, que é disso sobretudo que nós estamos a falar, claro, a regulação tem que ser sobretudo naquele caminho que eu referi há bocado, que é de haver registros de qualidade, que é haver transparência na performance das instituições, de haver de facto benchmarking público relativamente a esses indicadores, para de facto podermos conhecer as assimetrias, podermos ser capazes de intervir corretivamente naquelas instituições que tenham menor performance, mas tendo bem consciência que a realidade do nosso país não é uma realidade pura, no sentido de que, se estivéssemos num país com recursos inesgotáveis, com livre circulação e livre escolha real entre público, privado, social, A, B, C, Norte, Sul, toda a gente pudesse escolher tudo aquilo que entendia e não houvesse dificuldade de financiamento da saúde, então, efetivamente, esta transparência e este benchmarking serviria, sobretudo, para a competição salutar entre as instituições e para que os cidadãos pudessem, e os doentes, pudessem escolher, efetivamente, em função destas matérias. Quando vivemos num país como o nosso, com dificuldades, naturalmente, de financiamento, com assimetrias regionais muito intensas, com ainda dificuldades nas relações entre os diferentes setores do sistema de saúde, tudo fica mais complexo e, portanto, esta transparência e este benchmarking serve, sobretudo, não tanto para a escolha, embora devesse, mas não serve tanto para a escolha, mas serve, sobretudo, para a competição saudável entre as instituições, para que de facto as pessoas possam olhar para o outro lado, para o hospital que está do outro lado, às vezes do outro lado da rua, e digam, bom, realmente aqueles gajos são muito melhores do que eu, desculpem uma expressão do Norte, e portanto eu tenho que dar da perna para efetivamente fazer melhor. E portanto, neste aspecto mais clínico, a regulação tem que ter sobretudo um papel de facto de transparência e de benchmarking para ser um catalisador e um motor da melhoria da prestação de cuidados. Muito obrigado, Dr. Nelson. O nosso tempo voou. Sr. Professor Dr. Henrique Martins, muito obrigado pelo esforço que fez de integrar este painel e conseguiu. Não sei se ainda vem a respirar com polipneia ou não, mas chegou cá. Bem, o Sr. Professor Henrique Martins, julgo que não é precisa de apresentação, todos aqui neste auditório o conhecem, é uma pessoa com um currículo longo, altamente diferenciado, numa área que eu diria que agora todos gostaríamos de ter, que é o seu saber sobre sistemas de informação, sobre a evolução do mundo digital, e que ele depois partilha por todo o mundo. Não se limita a ser professor em Portugal, como é professor convidado na Coreia, integra boards da Europa, é assessor da OMS, enfim. Eu tinha aqui quase meio A4 com o currículo do professor, mas ele não vai pedir, ele não vai levar a mal se eu não o leia todo, mas de facto é uma pessoa com um saber extraordinário nesta matéria. O Sr. Professor tem-nos uma apresentação com que nos vai brindar, que se chama Digital. Sim, eu preparei uns slides só para, enfim, deixar aqui algumas ideias, depois posso partir para a discussão. Se calhar falo dali os slides rapidamente, para depois dinamizarmos. Eu não vos quero amassar muito, mas achei, enfim, quando nós somos convidados para uma festa de anos, temos de trazer um presente, não é? E eu, como gosto muito de vir ao Porto, e graças a Deus só apanhei um veículo da GNR pelo caminho, mas ele rapidamente saiu para Coimbra e eu consegui, tive sorte. Porque é um fenómeno engraçado que o regulador havia de estudar. Isto é como tudo, não é? Vou começar por esta história, porque é uma história engraçada. Portanto, eu vinha numa das faixas e ninguém passava dos 120. Porque, claro, o regulador vinha a 120. E ninguém tinha, como diz o Kung Fu Panda, a ousadácia de ultrapassar.
Ora, está bom de ver que qualquer sistema de satélite minimamente bem montado evitaria a despesa pública que aquele automóvel estava a fazer e o consumo de gasolina ou gasóleo, que ele não era elétrico, eu reparei, que ele estava a fazer. Portanto, nós temos que mudar o nosso ponto de vista. Portanto, o que é que eu tinha ali? Eu tinha 4 olhos humanos que se deslocavam à velocidade de 120 km continuamente para tentar que nenhum outro veículo passasse aquele limite de velocidade. E aqueles 4 olhos iam por ali fora e foram quase 1 hora e tal. Eu tive sempre a sentir 19 km por hora, na esperança, sempre em cada saída, porque estava nervoso para chegar a horas. Bem, mas eu vou-vos contar a história toda, porque esta história é deliciosa. Bem, eu depois andei mais uns 100 km e, qual não é o meu espanto, vejo assim uma grande fila de carros. E o que é que acham que estava à frente? Mas no lado contrário, o que é que acham? Aqui já mais perto desta coisa dos Carvalhos ou dos Paranhos, a gente tem sempre os nomes exóticos que eu nunca consigo decorar, apesar de já ter vindo cá 1000 vezes. O que é que acham que estava à frente? Uma longa fila de carros em movimento. Um outro carro da polícia e uma fila imensa que se estendia pelo menos por quase 1 km nas 2 faixas e ninguém tinha a coragem de ultrapassar o regulador. Isto levanta aqui 3 perguntas que eu vou aproveitar para a discussão. Eu esqueci-me de pôr o meu nome no slide, para ficar anónimo, que é para depois não se saber quem é que veio cá dizer estas coisas, porque eu trago algumas provocações para esta entidade. A minha inspiração foi na sequência de um almoço para que fui convidado aqui há uns meses, e acho que deve ter sido por isso, como eu devo ter pago o almoço. Esta parte eu não posso dizer, paguei o almoço ao regulador, por acaso acho que não paguei, dividimos por todos, que era para não haver problemas. E isto é com aqui que eu vou começar. A regulação começa pelo indivíduo. E eu quero deixar esta primeira ideia. O indivíduo ou vai a 120 ou não vai. Depois podemos sofisticar a coisa. Eu, para mim, há muitos anos que sou autor de uma tese muito simples. Passa-se na portagem e ao fim de 20, 30, 70, 200 km passa-se na portagem. Ora, faz-se, para usar uma expressão da saúde, faz-se a demora média e está bom de ver que o indivíduo ultrapassou o limite de velocidade. Isto é tão fácil. Qualquer indivíduo que passa na portagem em Lisboa e chega à Albufeira mais depressa do que 2 horas é porque excedeu o limite de velocidade. Não interessa se ele parou para beber um cafezinho. Aliás, se ele parou para beber um cafezinho é porque excedeu ainda mais o limite de velocidade. Então, porquê é que temos que andar a vigiar isto com radares? Isto vê-se logo que ele passou o limite de velocidade. É multá-lo na proporção do limite e multá-lo logo ali naquele momento. Na via verde, multa-se logo. Era assim que eu faria, se pudesse fazer, vejam bem. A outra forma é de nós controlarmos o próprio veículo. Também há aqueles defensores da tese de que os próprios veículos, se o limite de velocidade nas estradas é 120, que diabo, como é que o regulador do mercado permite que os veículos se desloquem a mais do que 120? É os acidentes, pode ser preciso escapar a uma situação de... É aquela tese do escapar. Põe isso assim 140. 140 já dá para escapar. E os da polícia 170. Pronto, cá para apanhar os bandidos. Pronto, e a coisa ficava resolvida. Ora, nós fazemos isto no medicamento. Dizemos assim, este medicamento não é seguro. E então não se pode fazer para aquele tratamento. Depois há meia dúzia de médicos que dizem, mas isto não é bem verdade. Para estes doentes isto até é seguro, mais é life-saving. Mas telefona aí ao Infarmed. Lá telefonam ao Dr. Rui, off-label. Pronto, e aí está o limite de velocidade ultrapassado. O problema é que no digital não há nem controle a priori, nem controle do mercado. A malta faz os sistemas de informação, todos entraram no terreno, toda a gente gosta dos sistemas de informação, eu então sou um grande fã, mas eu não me lembro de nenhuma avaliação prévia. Não me lembro de ninguém ter dito que não podia se instalar aquele software. A CPMS está a instalar a PEMS, tem muitos botões, os médicos vão ficar alucinados com tanto botão. Não pode. Vá fazer isso outra vez e meta outra vez o dossiê. Eu estou a usar expressões de propósito para vos provocar.
porque como tive os 40 anos do Infarmed, agora os 20 anos da ERS, há aqui qualquer coisa que vocês têm que acelerar, que é para apanhar o outro regulador, para ficarem ao mesmo nível. Ao mesmo nível de idade, porque ao mesmo nível vocês já estão noutros níveis, até estão no Porto, que neste momento é um nível mais a norte. Nós temos uma história de regulação do medicamento que podia inspirar, e vai inspirar, pelo menos nos padrões europeus, eu já vou apresentar ideias sobre isto muito rapidamente, a regulação do digital. Mas há uma diferença brutalmente importante que é preciso ter aqui em conta, e por isso é que eu fiz os tais quilómetros rapidamente e tinha estado com o Dr. Nuno Costa, vogal do Conselho de Administração da SPMS, a ouvi-lo no Instituto onde eu dou aulas agora, bem, um deles, no ISCTE, numa sessão sobre sistemas de informação promovido pela APDS, em que ele falou das coisas da SPMS que eu bem conheço. Bem, mas onde é que eu quero chegar? É que a regulação do digital é a regulação de como é que os indivíduos fazem relações entre eles através do digital. É muito mais complexa do que meia dúzia de comprimidos que têm algumas interações bioquímicas dentro dos corpos humanos, para os quais depois cria-se uma via paralela a que se chama off-label e que a malta, quando é preciso utilizar aquela via, quando o trânsito está muito congestionado. E, portanto, nós já temos um modelo relativamente maduro no medicamento, mas vejam bem a diferença para o sistema digital. Não temos sistema nenhum. E eu posso-vos dizer, não sou eu que disse isto, foi o Institute of Medicine americano, em 1999, escreve um artigo sobre qualidade e erros, já foi aqui falada a questão da qualidade, em que diz que a maior parte dos erros são por falhas do sistema. Na base dessas falhas, problemas de comunicação, articulação das equipas multidisciplinares e falhas de partilha de informação. São as três coisas que os sistemas de informação é suposto melhorarem nas organizações de saúde. Então, nós há mais de 20 anos que sabemos que os nossos principais problemas que geram erro médico e mortes, o paralelo em Portugal seria, portanto, eles na altura estimaram 300 e qualquer coisa doentes nos Estados Unidos por dia, 300 e tal milhões, portanto, a nós corresponderia uma proporção equivalente, 10 doentes por dia a morrerem em Portugal por falhas do sistema, muitas delas passíveis de melhoria com sistemas de informação. 25 anos passaram, 24, desse relatório, os sistemas só se tornaram mais complexos, os sistemas de prestação, temos mais prestadores, temos mais complexidade, temos múltiplas profissões, temos imensos sistemas de informação, alguns deles a gerarem erro médico, muitos deles a corrigirem ou evitarem erro médico, mas o que é que nós não temos? E isso é que não temos mesmo. Não temos regulação destes sistemas. Que eu saiba, à exceção do GDPR, que regula uma parte ínfima da questão, regula a questão da privacidade, a questão da segurança, enfim, associada à proteção daquilo que é as coisas pessoais. Eu agora estava a ver se isto funcionava, mas já percebi que não, que é de propósito para eu não me atrasar muito. Então, olha, eu vou pedir a alguém que me carregue nos slides, que eles não estão a mudar. Aqui já está. É assim, rapidamente. Não está a funcionar aqui este sistema. Agora já funcionou. Deixa eu ver se eu já me entendo com isto. Agora já está. Portanto, de forma muito rápida. Mais 2 minutos. Pode ser 3? 3 minutos. Para ficarmos a discutir depois o resto, que é mais interessante. 3 grandes ideias. Devices and drugs. Se tivéssemos uma regulação dos medical devices, incluindo os softwares, as a medical device, como temos no medicamento, já não era nada mau. Mas eu quero deixar aqui uma ideia muito simples. Isso não é o suficiente e nem eu acho que o regulador do medicamento, não estou a falar do Infarmed, estou a falar em geral na União Europeia, seja necessariamente o melhor regulador para os sistemas de informação. E sei que há pessoas, enfim, não nesta sala, mas noutras salas, que se calhar não gostariam do que eu estou a dizer. Mas eu vou explicar porquê. É porque os sistemas de informação são muito mais a parte de baixo do triângulo. Têm a ver com processos e com pessoas. Pessoas quais? Os profissionais, que são cada vez mais profissionais digitais, e os doentes, que são também cada vez mais doentes digitais. E, portanto, uma coisa é eu regular uma coisa que eu compro, administro, injeto, tomo, enfim, e tem uma certa ação química, claro, e terapêutica. Outra coisa, muito completamente diferente, é eu pôr num sistema de informação de um hospital, um sistema de rules-based que tem um erro. Tem, por exemplo, um algoritmo de inteligência artificial que se engana.
e que de vez em quando sugere uma coisa que não está certa. Mas aquelas pessoas formaram-se e sabem que aquilo não tem sempre a certeza, não está sempre certo e, portanto, têm instrumentos de buffer e não seguem cegamente o que diz o sistema de inteligência artificial. No hospital ao lado, o mesmo sistema, com o mesmo erro, encontra um território de processos em que toda a gente acredita no digital piamente. Isto foi feito pela SPMS, isto com certeza que é fantasticamente bom. Acriticamente segue o que o algoritmo de inteligência artificial vai dizendo. Onde é que falhou o regulador? Na regulação do software ou na regulação dos processos de adoção do software? Ou nos dois? Agora vocês dirão, mas nós na ERS não regulamos o software. Nós só regulamos, eu nem sei muito bem o que é que vocês regulam, porque eu vim cá para aprender. Vou agora aprender. Mas há uma coisa que eu sei, é que ninguém que eu saiba, pelo menos nos outros países, regula de facto bem isto. E nós, se em Portugal conseguirmos descobrir uma maneira de o fazermos, provavelmente misturando saberes, na minha opinião, e já para abrir o jogo, saberes da entidade reguladora da saúde, saberes dos serviços partilhados e saberes do Infarmed, pelo menos destas três entidades, estaremos muito melhor do que estamos neste momento e estaremos bem mais à frente de alguns países nestas áreas. E o que é que nós precisamos de regular? Olha, eu vou-vos dizer o que é que nós precisamos de regular de forma muito rápida. Primeiro, percebemos ter a certeza que o digital faz com que atinjamos estes objetivos genéricos dos sistemas de saúde. Portanto, se o digital não está a permitir equidade, segurança, patient-centeredness e estas coisas, então mais vale desligar. Não fui eu que disse esta parte de desligar o digital, mas vocês perceberam o que eu queria dizer. Digital Inclusion. Vamos cada vez ter mais tecnologia, cada vez as pessoas usam mais apps, mas quais pessoas? É que há 20 e tal % dos portugueses que não estão a acompanhar esta aceleração. Temos mecanismos de compensação, vamos atrás destes 20%, criamos gabinetes de inclusão digital, vamos atrás das pessoas, pagamos-lhe as tarifas da internet em casa, é um doente crónico, oferecemos-lhe um telemóvel que é um smartphone para podermos de facto telemonitorizá-lo, ou só os que têm dinheiro e rede é que vão beneficiar de telemonitorização em casa. Isto vai agravar a iniquidade na saúde, que em Portugal já não é pequena. Depois, nós temos que avançar para a frente. Nós já estamos na linha da frente na telemedicina na Europa, não sei se têm essa noção, mas podemos fazer muito melhor. Mas não podemos desromper o sistema completamente. A questão dos algoritmos, já falei, vai ser um grande tema, eu direi que nos próximos 5 ou 10 anos. Há países que já têm processos de certificação para ferramentas de inteligência artificial aplicadas à saúde e há países que foram mais longe e, em vez de certificarem apenas a solução, certificam o serviço que utiliza a solução. Ou seja, vão ver se o serviço de radiologia está a fazer melhor ou pior agora que tem no seu PACS um modelo de inteligência artificial. E porque isso é que, de facto, faz a diferença na vida da pessoa. Não é se o sistema de inteligência artificial que foi comprado à Siemens ou à GE é bom ou é mau. Porque ele pode ser bom ou ser mau no país em que foi produzido e não ter, por exemplo, aplicabilidade no país de Portugal. Eu vou-vos dar um exemplo muito simples. Tudo o que é algoritmos de inteligência artificial para lesões na pele, na Amadora, há ali 20% da população em que aquilo pode não funcionar bem. Porque a maior parte dos algoritmos estão feitos em pele branca e 20% da pele na Amadora não é branca. E, portanto, não podemos ir assim, de repente, aplicar um algoritmo daqueles. Os doentes estão cada vez mais digitais. O que é que isto significa? Como é que nós regulamos a ação dos doentes como prestadores de informação? Durante muitos séculos, os doentes vinham e contavam-nos a sua história. Chamávamos isso anamnese. Coisa mais velha, já passei. Eu tenho um artigo que se chama Anamnese Digital, porque, obviamente, que os doentes, neste momento, deixam um rastro digital que nos interessa, como clínicos, apanhar. E se eles mentirem? Em Singapura, por exemplo, apanhei esta história no avião com um singapurense, descobri que o governo de Singapura paga aos singapurenses $5 por cada não sei quantos mil passos que eles dão. E, inclusivamente, oferece-lhes relógios, com aquelas para medir os passos. Eu fui ao lado de um destes, num avião, para Manila, os tais meus périplos, para aprender. E perguntei, isto é muito interessante. E disse, é, mas sabe o que é que a gente faz? Não, mas conte-me como é que funciona. Então, a gente tem que andar não sei quantos passos. E se dermos,
ganhamos dinheiro, mas dinheiro efetivo. E eu, isso é muito interessante e muito avançado. Então, e o que é que vai fazer? Isto é assim, eu quando não estou a andar, dou à minha mulher e ela leva também o meu relógio. E, portanto, ela anda com os 2 relógios e isto conta os passos para os 2. Mas olha que nós não somos os piores, porque o meu vizinho põe no cão e o cão, mesmo em casa, está a contar passos. E eu, pronto, ok, aqui está uma boa ideia, não é? Healthy Singapore, é assim que isto é vendido, é Healthy Singapore, aqui está uma boa ideia, mas, obviamente, que até os singapuros, afinal, eu pensava que eram só os portugueses que faziam batota, mas não, afinal também é assim em Singapura. Portanto, onde está o regulador? Não é? Isto é uma ideia boa, mas é preciso regular. E o regulador em Portugal, não sei se alguma vez pensaram nisso, não é muito habitual a ideia de regularmos os doentes, pois não. Mas quero-vos deixar esta ideia. É que o indivíduo é o centro da regulação. Eu fiquei tão comichoso para responder à sua pergunta há bocado que tinha que responder agora, que é o que eu acho que mudou muito é que o indivíduo passa a ser o cerne da questão e por isso o próprio indivíduo pode nos ajudar a colher informação sobre a prestação que recebe. Eu acho que é aí que está o segredo. É usar o próprio objeto da prestação como o ponto de vista, como eu vos dava a ideia da autoestrada, sobre o qual passamos a olhar os cuidados. Eu acho que a regulação esteve muito centrada no profissional e nas instituições. Ainda me lembro de um despacho, que eu nem vou comentar, onde ainda vinha o fax como uma das coisas, que é um dos elementos que tem que estar nas entidades privadas, que é vigiado, a dimensão das instalações, as janelas, isso há a máquina de fax. Eu achei isto delicioso. Isto não foi há muito tempo, isto foi em 2019 ou 2018, um despacho que atualizava as exigências das instalações de saúde em Portugal e onde ainda se lia a máquina de fax. Eu fiz logo um parecer, na altura na Secretaria de Estado, a dizer que achava aquilo um bocadinho old-fashioned, mas pronto, lá ficou a máquina de fax. Não sei se vocês ainda andam lá a vigiar as máquinas de fax, mas é assim um bocadinho passé. O pessoal vai andar com o digital dentro do seu corpo, estou mesmo a acabar. Temos um outro desafio que vai ser os chamados Digital Twins, portanto, todo este mundo digital está a ser vendido como a construção de mundos paralelos com o European Health Data Space, com os espaços de dados de saúde, para nós construirmos inclusivamente ensaios clínicos digitais para evitar o erro médico. Isso parece-me interessante, mas obviamente que a avatarização dos doentes, como eu lhe chamo, é uma realidade. Nós temos cada vez softwares de face construction mais sofisticados e não será difícil antever, daqui a poucos anos, que podemos utilizar a máscara, que já hoje podem fazer. Vocês no Teams podem ligar uma funcionalidade que faz um avatar, faz uma mini cara à vossa frente. Ora, isto é bom e é mau. Eu posso usar isto para fazer teleconsulta de psiquiatria com um doente que não quer mostrar a cara. Eu posso usar isto para fazer teleconsulta com um adolescente que quer falar sobre um problema sexual e não quer mostrar a cara. E isso é bom. Como também posso montar uma cara de um outro doente que não sou eu e fingir uma consulta em nome de outra pessoa. Onde é que está o regulador aqui? Não me vão dizer que é a SPMS, que eu mato-me já. Não me vão dizer que é o Infarmed, que eu também corto os pulsos. Quem é que vai regular o que se está a passar no mundo da teleconsulta? Alguém tem que fazer isto. Não corresponde ao tal despacho das instalações. Aviso-vos já, se lerem o despacho, não fala sobre isso. Mas neste momento, eu vi uma estatística que nós fizemos, o ISCTE fez um inquérito, o European Social Survey, 3.000 portugueses responderam, 25% tinham utilizado uma teleconsulta nos últimos 3 meses. As pessoas podem ler isto de duas maneiras. Um terço não faz, 3/4 nunca fez, naqueles 3 meses. Eu posso ler ao contrário, quer dizer que no limite, estatística adequada a toda a população, quer dizer que pelo menos 20% da população, ou vá 15%, porque aquilo era uma população biased, que era a população só com internet, porque o questionário era online, isto quer dizer que há pelo menos 10%, 1 milhão de portugueses que em 3 meses fez uma teleconsulta. Isto é um número muito grande. Quem é que está a regular estas consultas? Eu não sei, mas eu não sou. Vocês não sei. Vamos ver. Digital Therapeutics, o admirável mundo novo de tratar de doenças com software apenas. Não sou eu que fez estes Randomized Clinical Control Trials, estão todos publicados. Se quiserem, depois com calma vão ler. Isto é o quê? É usar um software para, sobretudo nas áreas das dependências,
a área do sono, tudo o que tem a ver com comportamentos, no fundo, corrigir através da terapia cognitiva com indução. Um contínuo entre a telehealth e o metaverso. Alguma vez falaram do metaverso na ERS, se não falaram, é fazer um workshop sobre a ERS no metaverso, que é uma coisa gira. Podem sempre pedir um patrocínio à Meta, que é a antiga Facebook, que vai ser uma coisa mais sofisticada. Deixar-vos este projeto que estou a falar, para vos falar do quê? Estou mesmo a terminar. Vai ser preciso alguém certificar e regular os sistemas de processo clínico eletrónico. Não sou eu que digo isto, é uma lei europeia que vai, graças a Deus, e a toda a gente que trabalhou nela, a ser, eu acho que aprovada até ao final da legislatura europeia. Ontem o Parlamento deu o seu parecer favorável e vai começar agora as negociações com o Conselho para fechar esta negociação. Último slide. What does this mean to ERS nos próximos 20 anos? A ERS, na minha opinião, tem que se tornar um Digital Enable Regulator, tem que usar o digital para regular, tem também que ser um regulador do digital, na minha opinião. Tem que ser um regulador do sistema de saúde digital, porque ele vai existir, e desta provisão de cuidados digitais, como em articulação com as associações profissionais, provavelmente. Eu não vejo outro caminho que não seja o de envolver as ordens profissionais nestes processos de aquilo que eu chamo corregulação. Corregulação, cocriação, agora está um bocadinho na moda esta coisa da cocriação, e eu então fui buscar esta invenção minha, que é a corregulação, não sei se isto existe ou não, mas fica a ideia, e lembro-me de quando estava na SPMS, a dada altura, sentíamos necessidade de fazer trabalho conjunto. Nunca me esqueço de um grupo de trabalho que foi constituído na altura por ordem do ministro que está aqui connosco, ex-ministro que está aqui connosco no painel, o Dr. Adalberto, que havia uma questão sobre o sistema CTH e não se sabia se aquilo havia de ser vigiado pela ERS ou pela ACSS ou pela ordem. E então o ministro, sabiamente, fez uma coisa brilhante, que fez um despacho e mandou os três reunir semanalmente com a SPMS para andar em cima de nós, para ver se aquilo funcionava melhor. Chama isto o embrião da corregulação. Entender estas tendências tecnológicas, o staff da ERS tem que perceber de tecnologias, na minha opinião, e perceber o que é que o regulador europeu está a pensar sobre isto. Desculpem lá ter demorado um bocadinho mais, mas também tanto tempo a conduzir, tinha que falar um bocadinho, né? Bom, Sr. Professor, depois desta sua apresentação que nos deixa, assim diria, algo esmagado com tanta e atual informação, um enorme volume de inovadores cenários para a entidade reguladora, o que eu tinha previsto para perguntas ao senhor pôs no último cenário. Qual é o papel da ERS nos próximos 20? Não sei se tomaram notas, tinham ali muitas rúbricas, vão ter que trabalhar. E já nem fazia mais pergunta nenhuma, porque o senhor já me roubou a pergunta que eu trazia preparada para o senhor. Então, agora passaremos aqui ao nosso ministro, porque para mim ministro é sempre ministro, desculpe lá, mas o senhor foi meu ministro, professor Dr. Alberto Campos Fernandes. Eu não sei se o Sr. Professor teve a oportunidade de ver um vídeo que aqui a entidade reguladora fez de entrevistas na rua com cidadãos. Das várias, que havia vários comentários interessantes, há ali umas que eu retive, que era: o mais protegido era o prestador do que o cidadão, porque outros achavam que não proteger ninguém, é tudo igual. A maior parte, a grande maioria, não conhecia a entidade reguladora, a ERS, mas afirmava que são precisas entidades reguladoras da saúde. Eu poderia começar com uma primeira pergunta para abrir a discussão. Sr. Professor, que comentários lhe merece este sentido da população face a esta relação existente entre a prestação de cuidados, o prestador e o próprio cidadão? Bom, muito boa tarde a todos e a todas. Não sei se me estão a ouvir bem. Sim, está em excelentes condições. Em primeiro lugar, eu queria apresentar as minhas desculpas por não poder estar presente, porque a semana está muito intensa
e com muita pena minha, porque gostaria de estar convosco e dar-vos um abraço, até porque estão aí presentes pessoas que eu prezo muito do ponto de vista pessoal, mas também que têm uma grande responsabilidade pelo caminho que o país tem vindo a fazer no setor da saúde. Gostaria de, em primeiro lugar, na pessoa do Presidente do Conselho de Administração, Dr. Pimenta Marinho, cumprimentar naturalmente todos os membros da Administração, mas sobretudo os profissionais da Entidade Reguladora de Saúde, e também vi que todos os presidentes, ex-presidentes que serviram a entidade nestes últimos 20 anos por aí passaram, e lançar desde já, antes de ir à questão que o Dr. Maciel Barbosa colocou, lançar aqui um desafio. 20 anos é muito tempo. 20 anos na história de um país e na história de um sistema de saúde é muito tempo. Seria uma ocasião importante, pegando até na apresentação do professor Henrique Martins, para deixar aqui um desafio à Entidade Reguladora de Saúde que fizesse uma análise aprofundada de que o que aconteceu em Portugal no setor da saúde nestes últimos 20 anos. Porque seria um trabalho de enorme interesse e que permitiria, do meu ponto de vista, projetar o futuro para os próximos 20 anos da Entidade Reguladora de Saúde. E esses próximos 20 anos vão ser desenvolvidos num contexto profundamente diverso. Não apenas pela dimensão digital que aqui nos foi trazida pelo professor Henrique Martins, mas também porque as entidades reguladoras têm que ter um papel muito mais estratégico, uma dimensão muito mais estratégica do que têm hoje, e sair do território do administrativo. Eu vejo claramente que a Entidade Reguladora de Saúde tem que ser uma entidade sem papel, livre de papel, digital, que faz um controle, uma monitorização e um acompanhamento digital do sistema de saúde. E era também a altura boa, nestes 20 anos passados, de repensar o estatuto da própria Entidade Reguladora da Saúde. Não me parece razoável, nem que faça muito sentido, que a Entidade Reguladora da Saúde não regule o conjunto do sistema. Porque os médicos e os doentes são tendencialmente os mesmos e as necessidades e os problemas que se colocam são também tendencialmente os mesmos. Daquilo que nós ouvimos aqui ao longo da tarde, eu tive a ocasião de já estar convosco um bocadinho antes desta mesa, nós vivemos um período intensíssimo de transição, onde temos pela frente um perturbador e complexo desalinhamento entre necessidades e respostas. Nós temos os recursos, temos aliás hoje muito mais recursos do que tínhamos há 20 anos atrás, nós temos os meios, temos a inteligência, temos os profissionais, mas não estamos a conseguir alinhar as necessidades, as respostas com as necessidades. Há, portanto, um desencontro, que em linguagem do mercado nós chamaríamos um desencontro entre procura e oferta. Enfim, eu creio que isso não se aplica ao setor da saúde e, portanto, há um desalinhamento entre necessidades e respostas. Como dizia o professor Henrique Martins, na sua abordagem muito macro, ele entra sempre no helicóptero, vem do satélite e depois fica-se pelo helicóptero e está sempre a ajudar-nos a ver a realidade a partir dos 360 graus. Como ele dizia, nós daqui por um ano teremos um conjunto de processos completamente diversos daqueles que estamos a ter, e foi falado aí, nós teremos uma medicina digital, nós teremos uma farmacoterapia customizada, nós teremos processos de regulação, não apenas de regulação formal das profissões e das atividades em saúde, mas no domínio terapêutico e no domínio das relações entre os agentes completamente diferentes, e portanto a Entidade Reguladora da Saúde tem ou vai ter nas próximas décadas uma responsabilidade enorme. E essa responsabilidade convoca para que, como eu dizia, adquira competências naquilo que eu chamaria a análise de tendências. A entidade reguladora tem que estar a avaliar e a perceber quais são os caminhos novos, tem que ir à frente da própria transformação do sistema de saúde. A questão do espaço europeu, do espaço europeu de dados que hoje foi aprovada no Conselho Europeu e aquilo que virá a seguir, a velocidade com que a inteligência artificial está a transformar não apenas as respostas tecnológicas, mas a relação entre os cidadãos e os profissionais. Eu lembro-me de, há muitos anos, o professor João Antunes me dizer que tinha um concorrente poderoso que era o Dr. Google,
porque os doentes chegavam ao consultório e depois de eu ouvir falar tiravam do bolso um papel com print de uma pesquisa no Google. Nós hoje estamos numa dimensão totalmente diferente. E esta mesa foi interessante, foi pena que a professora Ana Paula, por razões de saúde, não possa estar presente, porque nós tivemos aqui apresentações que se cruzam e com maior interesse. Para além do nosso colega holandês, o Jan Leijstovk, eu diria que nós conjugámos aqui o mundo, o admirável mundo novo, como o professor Henrique Martins falou, e a cruel realidade do cotidiano, impregnada de dificuldades que nos foi trazida pelo Dr. Nelson Pereira. Eu partilho a observação que foi feita pelo Dr. Maciel. Todos os que estão na mesma merecem esse apreço, mas o Dr. Nelson Pereira, naturalmente, pela memória que nós temos do que ele fez durante um período tão difícil do país e pela maneira como ele se dedica ao concreto, não é? Ao dia a dia, de facto, é merecedor do nosso respeito e da nossa admiração. Meu caro Dr. Maciel Barbosa, o que é que os cidadãos esperam da entidade reguladora de saúde? Eu vi o filme é muito interessante, muito curioso, mas infelizmente mostra uma realidade que Portugal tem que procurar melhorar ano a ano, que é um grande distanciamento entre o povo, as pessoas que sofrem, que têm necessidades de ver os seus problemas resolvidos e a compreensão que eles próprios têm das macroestruturas, do papel do Estado, das instituições. E esse é também um papel que a entidade reguladora poderá ter, sendo que não é, do ponto de vista legal nem do seu estatuto, uma das suas missões prioritárias, que é a relação direta com o cidadão, tem uma relação indireta, naturalmente, no plano da avaliação da qualidade e da gestão das próprias interações da cidadania, mas não tem um papel direto de influência ou de ação sobre o cidadão. Mas também era um desafio para a entidade reguladora nos próximos anos, que é descodificar, e penso que o Dr. Pimenta Marinho há pouco falou disso, a propósito de um glossário ou da criação de um observatório permanente ou de alguma coisa que tornasse mais fácil a ligação das pessoas ao sistema. O sistema é complexo, é muito burocrático. Nós temos um sistema muito burocrático, muito endogâmico, muito viciado em burocracia interna. Esta reforma que a Direção Executiva está a levar por diante é uma reforma importante, mas tem que ser acompanhada de ferramentas que desburocratizem o sistema para que não se transformem pequenos agregados de monstros em mega monstros. E eu, quando falo de monstros, falo de burocracia, não falo naturalmente do desempenho nem do modelo de organização. E, portanto, as mensagens finais que eu gostaria de aqui deixar era que a entidade reguladora se assumisse como verdadeiramente um ator de cidadania, capaz de aproximar os serviços, sejam eles no setor privado e social e público, das pessoas, que fosse capaz também de estar atenta àquilo que podem ser as rupturas de relação e até as rupturas de segurança por via de uma utilização desregrada, destemperada, inapropriada de ferramentas digitais que têm tanto sedutor como, em alguns casos, muito pouco perigoso e seguro. E, finalmente, uma nota. Nós hoje temos o sistema de saúde muito pressionado em aspectos de competição, muitas vezes com ingredientes que não são eticamente aceitáveis. E isso não tem que ver com o peso dos setores, privado ou público, mas tem que ver com uma tendência que é natural, não é apenas portuguesa, de uma certa comercialização dos atos em saúde. E aqui a entidade reguladora de saúde tem feito um bom trabalho, mas precisa de ir mais longe. Precisa de ser o garante de segurança e o fiel da balança que intervém naqueles domínios de informação ou desinformação, eu diria não de comunicação de informação, mas sim de propaganda, e que com isso também cria situações que criam muitas dificuldades a muita gente, muitas vezes com baixo nível de informação e preparação. Não me quero estender muito mais, estou naturalmente disponível para responder a questões, renovar a satisfação de estar num painel com estas tão importantes pessoas, e eu chamo-lhes pessoas porque tenho também por elas, para além da admiração, uma enorme amizade. Temos feito parte do nosso percurso conjuntos, em tempos diferentes, e é sempre um gosto ser moderado e, digamos, conduzido no debate por um grande médico de saúde pública
e, portanto, eu isso também queria deixar essa nota de grande satisfação, naturalmente ficando à vossa disposição para alguma questão que queiram colocar. Muito obrigado. Professor, muito obrigado pelas suas palavras sempre simpáticas, mas aqui neste momento temos quem está, como é que se costuma dizer, a ser avaliado a entidade reguladora da saúde e vamos tentar só focar ainda um bocadinho sobre este aspecto. Eu ia pedir um bocadinho mais de detalhe, se queria explorar um bocadinho mais, que sei que o seu professor já tem feito públicas posições sobre isso, neste desencontro, como foi a sua expressão, entre as necessidades das pessoas, que às vezes podem não ser aquela saúde clássica clínica, são de percepções, são de apreensões, são de ansiedades, e as respostas do sistema, que aqui é mesmo o sistema, é o público, o privado, o setor social, que aliás vemos que há, falta-me a palavra, há situações absolutamente idênticas nos três. Por exemplo, a dificuldade da resposta à procura é grande no setor público, é grande no setor privado, é grande no setor social. Bastou haver uma ligeira aumento de procura destes dois setores, que afinal têm as mesmas dificuldades de dar resposta e os tempos de espera já começam a subir e já estamos na ordem das semanas, em alguns casos agora dos meses. Professor, não quer explorar um bocadinho mais este aspecto com um problema? Sim, com certeza. Doutor Maciel Barbosa, eu quando falava agora e brincava um pouco sobre a sua condição, que aliás partilhamos, de saúde pública, estava justamente a puxar também pela própria entidade reguladora de saúde para fazer esta avaliação dos 20 anos. O Portugal de hoje, o Portugal de 2023, comparativamente ao Portugal de 2003. É um Portugal diferente, com uma composição social e demográfica que tem sido desvalorizada. Nós não demos conta do que tem sido a rotação demográfica. Nós não demos conta suficientemente, os médicos que estão na linha da frente e que estão nos serviços de urgência e treinamento sabem-no bem, da velocidade com que o país envelheceu e os contextos de morbilidade se foram transformando. Nós não estamos a valorizar que Portugal tem hoje mais de 1 milhão de imigrantes, muitos deles oriundos de países com culturas e com contextos sociais e sanitários muito diversos e que são hoje uma nova frente de procura dos serviços de saúde. Vimos também as expectativas das pessoas que aumentaram, nós sabemos que as expectativas influenciam muito o comportamento. Vimos também que a pandemia, não só em Portugal, no mundo inteiro, mas aqui também, foi um pesadelo que caiu sobre nós e que retardou e que fez com que o normal fluxo de procura fosse interrompido e agora se tenha feito sentir com maior intensidade. É verdade que existem problemas sérios em alguns pontos de rede do Serviço Nacional de Saúde que são verdadeiros, que são factuais, como também existe já também no setor privado. E como disse muito bem, há um desajustamento crítico, eu uso bem as palavras, desajustamento crítico entre as necessidades e as respostas. E eu digo e mantenho que isto não tem nada a ver com política, com governos, com partidos, nem com dirigentes do momento. Nós ganhamos muito em ter a humildade democrática e cívica de reconhecer que, tendo nós um plano, estando nós a fazer o melhor que podemos, os recursos que estamos a meter dentro do sistema não estão a resultar e a devolver os melhores resultados. E isto é um ato, eu diria, de generosidade e de humildade cívica que importa ter presente. Como sabem, muitas vezes nos governos e nos partidos, em todos os ciclos políticos, há um medo enorme de assumir dificuldades. E, aliás, de responder a críticas e de achar que as críticas são críticas injustas ou inadequadas. Não são. O sistema está, como dizia a professora Sofia há pouco, e, aliás, é uma expressão que eu já usei há algum tempo atrás, o sistema está em grande sofrimento. E este sofrimento tem de ser acudido e não se resolve apenas com esta ideia, que é uma ideia que vai gerar uma grande frustração em janeiro, com a ideia de que isto é das 150 horas. Não é. As 150 horas dos médicos é um problema pontual que, ao serem repostas a partir de janeiro, não vai resolver as lacunas e as dificuldades no SNS. Como também disse bem, há um desvio de procura para o setor privado.
que neste momento tem também níveis de resposta, em alguns casos, muito inadequados. E o que me parece, para concluir esta resposta à questão que me colocou, é que nós em Portugal talvez hoje estejamos no pior momento quando se dizia que há um conjunto de cidadãos que têm cuidados a mais e há um conjunto de cidadãos que têm cuidados a menos. As barreiras ao acesso, as barreiras económicas, as barreiras geográficas fazem com que, na média, nós podemos parecer que estamos bem no conjunto do país, mas nós temos bolhas geográficas e áreas geográficas onde muita gente com cuidados a menos e depois também há que reconhecer muita gente com cuidados a mais. E aqui cabe ao regulador também ajudar a direção executiva e o próprio Ministério da Saúde e os governos a calibrar este ponto de encontro entre as necessidades e as respostas, sendo certo que o SNS tem que garantir em primeira linha a resposta pública a todos os cidadãos, sem exceção, e não pode ser supletivo, ao contrário, nem substitutivo daquilo que é uma procura diferente, que é uma procura voluntária, de natureza privada e opcional de cada cidadão. E vale a pena que aqui todos se juntem, as ordens profissionais, o Governo, a direção executiva, naturalmente a entidade reguladora, porque isto é uma questão de cidadania. Não há que... O problema nem sequer é só português. Nós temos estes problemas em Espanha, temos estes problemas em Itália, no Reino Unido, vim há pouco tempo do Reino Unido, a situação é dramática em alguns pontos do Reino Unido. Em França. E era essa nota que eu acho que a entidade reguladora pode ser um bom mediador. Mas é um mediador que retire o excesso de politização desta discussão. Porque há sempre o receio, e agora que vamos entrar em eleições daqui por 3 meses e pouco, vai haver novamente uma ideia da oposição dizer que está tudo muito mal e o Governo dizer que está tudo muito bem. Ora, nem está tudo muito mal, nem está tudo muito bem. E, portanto, era bom que nós fôssemos capazes de ter aqui um mediador neutro que ajudasse a direção executiva a trabalhar com maior efetividade e este Governo e o Governo que vier a seguir, não sabemos qual é, mas a prol da satisfação das necessidades das pessoas que neste momento passam, muitas delas, por grandes dificuldades. Sr. Ministro, mais uma vez, muito obrigado. O tempo desta mesa redonda está nos 45 minutos e muito obrigado pelos seus comentários, os seus contributos. Muito obrigado, professor Henrique Martins e caro amigo Nelson. Um pedido de desculpas em nome da entidade reguladora, que foi um convite em cima da hora, mas muito obrigado por estar presente, que tens uma experiência como poucos têm e com uma qualidade de atendimento excepcional. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado. Meus senhores, terminou a nossa mesa redonda. São 6 horas. Às 6 horas. É assim, começa-se a horas e acaba-se a horas, certo?